Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a falta de acessibilidade que os deficientes auditivos enfrentam em Pará de Minas, sobretudo nos órgãos públicos. Tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Você quer ou você precisa aprender inglês? E é claro que você quer que seja rápido e eficiente, né? No Number One Adulto, você vai do básico ao avançado em apenas 24 meses. Economia de tempo e dinheiro. Você pode começar o seu curso conosco em qualquer mês do ano. Aproveite os descontos de maio e junho. 3232-3090. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Ei você! Esgoto não é lixeira. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A tubulação de esgoto é preparada para receber apenas água de uso doméstico. Se você joga lixo ou direciona a água da chuva para a rede de esgoto, está contribuindo para o entupimento e sobrecarga do sistema. Papel higiênico, absorventes íntimos, fios de cabelo, restos de comida e até óleo de cozinha usado entopem a rede de esgoto e podem causar um enorme problema na sua casa e na vizinhança. Fique ligado, lugar de lixo é no lixo. Águas de Pará de Minas, a vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas.
Pensou Fiat? Pensou Pavep. O Brasil possui mais de 45 milhões de deficientes, o que representa 23,92% da população. Deste total, mais de 13 milhões são deficientes físicos, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Em relação aos surdos, o número chega a 5% da população, alcançando 10 milhões de pessoas. Bom, e diante desses números, nós podemos concluir que pouco mais de um quarto da população possui deficiência, ou seja, e a sociedade inteira não está preparada para dar acessibilidade, sobretudo os órgãos públicos. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Observações hoje o presidente da Associação dos Surdos de Pará de Minas, Lucas Cândido, que através da intérprete de Libras, Lucimar Cândido, que também é mãe do Lucas, vai falar para a gente sobre os desafios enfrentados no dia a dia pelos deficientes auditivos aqui de Pará de Minas. Bom, Lucas, obrigado pela sua presença, né, junto aí com a Lucimar, a sua mãe aqui no nosso programa, para falar hoje desse problema que, como eu falei, realmente é algo que impacta toda a população, né? Quero agradecer, né, o convite para estar aqui hoje. É muito importante essa questão da acessibilidade para a gente, então vai ser muito importante para a comunidade surda. Agora, Lucas, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você vê hoje a questão da acessibilidade em Pará de Minas, seja no comércio, na indústria ou até mesmo no serviço público? Então, eu como uma pessoa surda, né, eu tenho amigos, e eles também, aqui em Pará de Minas, eles têm alguns problemas. A gente não tem exatamente porcentagem, né, dessa questão de surdos, mas nós temos muitos problemas comunicacionais com a pessoa surda. Falta comunicação. Nas prefeituras, nos órgãos públicos, para conversar no fórum, na farmácia, em todos os lugares. Não há comunicação, não há acessibilidade. As pessoas surdas, elas sofrem muito por isso. Porque eu, por exemplo, eu fico muito preocupado com essa situação, porque os surdos não comunicam, eles têm problemas comunicacionais, isso é muito sério. Porque a acessibilidade comunicacional, para a gente, é mais importante. A inclusão, nesse caso, né, precisa acontecer nos lugares, nas farmácias, na polícia. Precisa ter uma ética entre essas pessoas para que haja a comunicação, chamar o intérprete. Por exemplo, a gente costuma chamar a mãe, um amigo, mas isso não é o correto, porque isso é meio antiético. Então, preciso do intérprete. Bom, Lucas, comenta pra gente hoje, você é presidente, né, da Associação dos Surdos, como que hoje a entidade garante, né, busca por novos direitos em relação aos direitos que já existem em relação aos deficientes auditivos? Eu hoje, na condição de presidente da associação, a gente tem, né, nós não surgimos agora, eu estou presidente agora, ela é lá desde 2006, então a acessibilidade, né, começou lá, mas como ela é uma associação já bem antiga, a gente está se esforçando, lutando, buscando para que ela se fortaleça. Com esporte, acessibilidade, campeonatos. Hoje, por exemplo, ele está muito preocupado com a situação da associação, porque tem algumas coisas que estão dificultando, né? A gente já teve aqui em Pará de Minas Olimpíadas, Surdo-Olimpíadas, campeonatos mundiais, e as pessoas ficam perguntando, e agora? Como é que vai acontecer? E ele fica um pouco meio que travado. Por quê? Falta comunicação, falta acessibilidade, e a gente quer o quê? Pedir que as coisas aconteçam, que existam intérpretes. Intérprete é muito difícil, então eles ficam muito preocupados. A gente precisa, é muito urgente essa questão. E a gente precisa se organizar, porque antes, né, a gente tinha uma organização melhor e hoje está faltando. Hoje a gente não está podendo ajudar muito a questão da comunidade surda pela acessibilidade. Agora, falando de você, Lucas, quais desafios, né, você tem enfrentado aí no dia a dia, né, desde que você se entende por gente, para que as pessoas consigam, né, te entender e você também se comunicar com as pessoas? Bom, minha vida, né, desde quando eu era muito pequeno, eu nasci surdo. Então, eu estudava na PAI e lá tinha professor que comunicava em Libras comigo. Estava fácil. E tinha um grupo de surdos, estava tudo acostumado, estava muito bom. Ótimo, perfeito.
Depois, com o passar do tempo, a gente mudou de escola. E aí a gente foi para uma escola de ouvinte, misturado junto com o ouvinte. Foi muito confuso. A gente não tinha comunicação, não conseguia se comunicar, não tinha intérprete. E a gente não aprendia nada. A gente foi assim, a gente ficou mesmo travado. Até foi muita falta de conhecimento nessa época. Então, assim, isso graças a Deus acabou. Depois, o que acontece? Surgiu, né? Ele ficou até assim, surpreso, até porque o intérprete de Libras na escola. E aí sim, ele começou a se desenvolver. Isso foi ótimo, ele ficou muito feliz. Mas, mudando a questão do trabalho, no intérprete, não tem intérprete no trabalho, foi mais um problema de novo. Eu sofro muito por isso, porque a gente precisa ter paciência, claro, mas é cansativo. As pessoas, eu tenho alguns amigos, a gente tem contato todos os dias, a gente já está assim, um pouco acostumado, então a gente conversa, mas não é a Libras. É mais o quê? Classificador, sinais improvisados, a gente às vezes manda mensagem pelo celular, a gente escreve, então essa troca comunicacional. Mas não é o correto, ainda existe esse problema. Reuniões, palestras, aí está todo mundo falando, e a gente está lá com esse problema de comunicação novamente. Então, o que? Precisa fazer cumprir a lei, porque as leis existem, já existem essas propostas, e a associação está aqui para cobrar isso, incentivar as pessoas, mobilizar e fazer a acessibilidade acontecer. Eu já sofri muito por isso. Várias vezes já aconteceu, igual aconteceu, eu precisei ir ao hospital, e a minha mãe não estava comigo. E aí eu fui para o hospital sozinho. E aí o médico começa a conversar comigo e a gente não tem comunicação. E aí eu explico, verbalizo em Libras, claro, não fica muito claro. E aí o médico, o que pode acontecer? Ele pode tentar fazer alguma coisa por mim, me dar algum remédio, alguma injeção, e esse remédio ser um remédio errado. Inclusive, medicamentos pode levar até a morte. Por quê? Porque faltou comunicação. Eu tenho medo disso. É uma situação que me provoca muito medo. A gente sabe que isso pode acontecer. Então, é complicado. Lucas, então explica pra gente, para ficar claro para o público, quais são os tipos de acessibilidade que hoje nós, como sociedade, podemos, né, dar a vocês aí que são surdos, que têm deficiência, mais condições de viver em sociedade. Hoje, né, com o passar dos tempos, assim, algumas coisas aconteceram, eu percebo isso. Aqui em Pará de Minas, muita coisa boa acontece para as pessoas com deficiência física, para os usuários de cadeira de rodas, para os deficientes visuais. Mas nós temos um problema. A comunicação com o surdo não tem. Quando se fala, né, nessa questão da acessibilidade, se pensa nas pessoas que, né, porque o deficiente físico, o deficiente visual, ele tem uma fala preservada e a gente não está escutando. Então a gente tem esse problema. Nós não ouvimos. Então, aí falta na comunicação por causa da audição e por causa do português. Porque nós também, o português, é importante falar isso, que as pessoas falam assim, a gente escreve, então tá muito fácil, mas o português pra gente, nós escrevemos da forma da Libras. Lá em Belo Horizonte, no Rio, nessas cidades maiores, a gente tem essa questão da acessibilidade. Isso já evoluiu bastante nessa questão. Eles ajudam muito na questão comunicacional, sim. Tá quase perfeito lá. Mas aqui em Pará de Minas ainda não tem. Então, precisa acessibilidade. A gente está tentando. Eu, presidente, estou tentando, estou cobrando, tentando organizar a associação novamente para que a gente consiga isso aqui em Pará de Minas também. Agora, na sua opinião, você acha que falta interesse também da população em se adequar também para dar mais acessibilidade? As pessoas, sim. Algumas pessoas. As pessoas costumam o quê? Nossa, Libras é tão linda, é uma forma de comunicar tão maravilhosa, mas o que acontece? É difícil, e aí depois eles somem. Então, o que acontece? Nós precisamos o quê? Ouvintes não conseguem aprender a comunicar em Libras porque é pesado. Então, o que a gente pode fazer? Os surdos também precisam ter paciência, precisam tentar, precisam se esforçar, precisam estimular as pessoas, cobrar as leis. E as pessoas precisam aprender melhor para se comunicar também. A acessibilidade é para todos. Bom, Lucas, e em relação a essa questão de acessibilidade, hoje você se comunica muito bem, mas como você vê também outras pessoas que praticam a Libras, elas acabam se comunicando também do mesmo jeito, porque a gente acaba tendo várias pessoas aí ensinando Libra que muitas vezes não é o mesmo método, o mesmo padrão. Então, como que você percebe isso? Isso é um fato. Aqui em Pará de Minas, nós não temos. Assim,
muitas pessoas que sabem Libras, é um percentual bem pequeno de pessoas que sabem, assim, uma Libras fluente, uma ou outra. A Libras, a maioria das pessoas confessam de forma bem simples. Então, comunicação mesmo, gente, de verdade não existe. Ela é feita via celular, via papel, escrita. E mesmo assim a gente não consegue satisfatoriamente. Muitas vezes eu tenho que ligar para minha mãe, fazer chamada de vídeo para que ela interprete alguma comunicação. Aqui em Pará de Minas, realmente está falho. E a gente precisa ter paciência. Tá certo, então agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais observações falando hoje sobre acessibilidade aos surdos. Até já. Se seu filho gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, a escola se esforça para moldar os futuros talentos que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube oferece um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você está procurando uma escola de futebol para o seu filho, que nutre talento e ensine valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, no Campo do Palmeiras, no Recanto da Lagoa. Entre em contato via WhatsApp 37991236642. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Praminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. De volta com observações que hoje fala sobre acessibilidade aos deficientes auditivos aqui de Pará de Minas. Bom, e agora a gente vai conversar com a Lucimar, que é, como vocês estão vendo aí através do nosso programa, ela também é intérprete, mas ela também é mãe do Lucas e vai contar pra gente um pouquinho sobre os desafios do dia a dia. Lucimar, agora eu quero saber de você o seguinte, como que é, né, pra você que é mãe, automaticamente tá do outro lado também da acessibilidade, porque é intérprete também, como que é pra você aí enfrentar essa falta de acessibilidade
tão crônica, não só aqui em Pará de Minas, mas na nossa sociedade como um todo? Então, os desafios, apesar que as pessoas falam assim, mas é só surdo. Sim, é só surdo, mas os desafios começam mesmo antes da gente perceber, começam na barriga da gente. Porque cientistas já provaram, né, que o bebê é capaz de ouvir a voz materna no ventre. Então, o Lucas, por exemplo, e o Luan, que são surdas, assim como as outras pessoas surdas, nasceram com 9 meses de atraso comunicacional, porque ele não reconhece a voz da mãe quando nasce. E a partir daí, primeiro desafio, porque até então os primeiros surdos não existia o teste da orelhinha. O primeiro desafio foi provar para o médico que o Lucas era surdo. Eu percebi aos 6 meses de idade, e aí quando eu conversei com o médico, ele falou assim que era coisa da minha cabeça, porque o Lucas, o desenvolvimento dele estava normal, o peso normal, o ouvido dele era perfeito, e que era simplesmente distração. Só que com o passar do tempo, isso foi agravando, e a falta de comunicação, porque nós somos seres comunicacionais, ninguém vive sem comunicar. E como a gente falava, na verdade não existia Libras na minha casa, porque a gente não sabia certeza se ele era surdo e muito menos sabia Libras, o segundo desafio foi ele ficar muito agitado, ficar muito agressivo, e aí eu fiquei pensando, voltei ao médico, e ele falou assim, não tem problema nenhum com ele. Eu falei com o médico, então se ele não tem surdez, ele tem um problema mental. Na época a gente tratava como doença, né, como deficiente mental, hoje a gente usa deficiente intelectual. E aí eu tive que, por conta própria, fazer exame para provar, como se eu quisesse que ele tivesse uma deficiência, que o Lucas era surdo. E eu só consegui esse resultado com 1 ano e 2 meses. Então, ele ficou mais 1 ano e 2 meses sem um diagnóstico. Bom, há tempos se você vem aí, né, lutando em relação a essa questão de haver mais debates, diálogos, né, colocar mesmo a pessoa surda em cena, porque a gente vê, como eu disse aqui no início do nosso programa, segundo o IBGE, são 10 milhões de surdos no Brasil, né, e em número de deficientes das outras áreas, mais de 45 milhões, ou seja, 1/4 da população é deficiente. Então hoje, como que você tem percebido também a receptividade das pessoas em falar sobre a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência? Você acha que ainda fica muito superficial ou agora as pessoas já estão realmente entendendo que é necessário haver mais acessibilidade? Bom, vou falar particularmente como mãe e professora, porque eu também sou professora e tive que me capacitar até para cobrar dos profissionais que não sabiam os direitos que as pessoas surdas tinham. Eu tive que me formar, me capacitar para que eu cobrasse dos professores. Como que eu ia cobrar uma coisa que eu não sabia, né? E a sociedade em relação à pessoa com deficiência ainda falta muito. O preconceito existe, ele é mais brando, talvez mais mascarado, porque existem leis que legitimam e leis também que punem. Então, por exemplo, o preconceito hoje é crime, né? Mas as pessoas, de modo geral, com surdo, têm uma aceitação muito bacana. Porém, quando se depara com a dificuldade comunicacional, porque, como o Lucas já disse, é tudo muito lindo. Nossa, é tão linda a sua profissão, é tão lindo Libras, é tão bonito comunicar com as mãos, mas aí a gente chama para o curso. Num curso, por exemplo, que a gente deu com 60 pessoas, chegou no final com 20 pessoas, porque é uma língua e aprender um idioma novo é difícil. E as questões trabalhistas também, porque infelizmente os surdos, eles estão no mercado de trabalho, existe lei que garante as cotas, mas eles não têm oportunidade de crescimento dentro de uma empresa. E ainda falta acessibilidade nas escolas, porque somente o intérprete de Libras não resolve, precisa que o professor de português, de matemática, de ciências, de geografia saiba Libras, que o pessoal da recepção saiba Libras, pelo menos o básico, porque a comunicação entre o surdo e os demais ouvintes se dá apenas a partir do intermédio do intérprete de Libras. A gente vê hoje, por exemplo, muitas pessoas falando inglês, espanhol, né, aprendendo outras línguas, mas eu não vejo pessoas falando assim, eu aprendi português, então agora eu vou aprender Libras, né? As pessoas às vezes acham que é mais, e até mesmo o próprio mercado solicita que você tenha informática, que você tenha o português bem claro, o inglês, o espanhol, mas ninguém coloca como pré-requisito também a questão da Libras, né? Então, às vezes, isso até mesmo nos processos seletivos, se houvesse esse requerimento, essa solicitação, poderia também aumentar o número aí de falantes dessa língua, né? Concordo plenamente. Eu quero até comentar um caso que aconteceu. Eu estava num determinado lugar e fui apresentado para essa pessoa e falaram, ele é professor também. Eu falei assim, sou professora, prazer. Eu falo inglês. Eu falei assim, eu falo Libras.
Então, eu falei assim, você ganhou. Por quê? A Libras é um idioma estrangeiro dentro do Brasil. É outra língua, igual o idioma indígena. E eu quero também consertar uma fala que, a gente precisa moldar as pessoas às terminologias corretas. Por exemplo, as pessoas falam assim, a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. E não é. A Libras é uma das, porque antes da Libras a língua indígena foi reconhecida, né? Então a gente precisa aprender. É importante que a gente saiba. Eu, inclusive, o Luan, o meu filho mais novo, que também é surdo, ele estava numa escola do estado e a professora da sala recurso, porque lá eles têm em contraturno a sala recurso que vai dar suporte para que eles possam evoluir de forma melhor na escola, me ligou e falou assim, o Luan vai ter atendimento semanal, 2 vezes por semana. Eu falei assim, você sabe Libras? Ela falou assim, não. Eu falei assim, então ele não vai. Mas não precisa saber Libras para poder fazer intervenção com ele. Precisa sim, porque Libras é a língua dele. Então, é só no papel. Não existe legitimidade. E a gente não quer nenhuma lei nova. Nós queremos que as leis que já estão aqui são antigas. 2002 o reconhecimento, 2005 o decreto, 2015 a lei da acessibilidade, várias outras a nível estadual, federal. Nós queremos o cumprimento das que existem, para depois a gente cobrar outras leis. Bom, e por falar na lei da acessibilidade, ela é de número 13.146/2015, porque ela é de 2015. E você percebe que ela é realmente colocada no papel, porque de 2015 até agora já são 9 anos. Então a gente percebe que hoje, por exemplo, sites dos governos federal, alguns estaduais também são ali adaptados para pessoas pessoas surdas, né, para ler em forma de Libras ou então perceber ali em forma de Libras, mas a gente não vê nada mais além disso, né? Por exemplo, TVs públicas, né, como propriamente a TV Brasil, a TV Cultura, que são retransmitidas aqui, Rede Minas também, são retransmitidas aqui pela TVI, tem essa questão da língua de sinais, mas a grande TV aberta também a gente não vê essa questão. Então, como que você percebe essa lei da acessibilidade colocada em prática? Na verdade, eu falo que ela é meio que fictícia, é coisa para inglês ver, porque no papel é tudo muito lindo. Quando a gente pega a lei para ler, tá tudo perfeito lá. E ela foi bem distribuída. Quem criou a lei, criou bem pensando na acessibilidade, porque tem a lei da Libras que que decretou, né, que reconheceu a Libras como oficial do surdo. Depois veio isso em 2002, aí nada aconteceu. De 2002 a 2005, criou-se o decreto. O decreto foi feito para fazer a lei ser cumprida. E esse decreto, ele deu aos estados e municípios, Distrito Federal, 10 anos para se organizar. Chegou 2015, nada aconteceu. Veio a lei da acessibilidade. E assim, o que a gente percebe é que nesse tempo todo, de 2002 a 2024, a acessibilidade está engatinhando. Avanços aconteceram? Sim. O nosso foco, Pará de Minas não tem nenhum órgão público que tem intérprete de Libras. E eu quero aproveitar o seu espaço para dizer, gente, não é intérprete quem sabe Libras. Eu vou dar um exemplo para você, posso? Por exemplo, tem gente que acha que aprender sinal sabe Libras. E não é assim. Tem todo o jeito próprio da língua de sinais. É igual ao português. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu falar assim para você, se você sabe lá o sinal de queijo, queijo, pão, né? Então, vou te dar um exemplo simples. Eu posso falar assim, olha, eu quero pão de queijo. Agora, se eu falar assim, eu quero pão, porque a Libras não tem conectivos, o verbo de ligação, ele vai ficar subentendido. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, pão de queijo ou pão com queijo. Então, na verdade, é diferente. Às vezes a gente vai pensar assim, olha, eu vou falar para o surdo que eu quero pão de queijo. Pão de queijo, ok. Mas eu quero pão com queijo. O que eu tenho que falar? As pessoas falam pão de queijo, a mesma coisa. Mas eu não quero, eu quero com queijo. Eu quero queijo no meio. Então, eu quero pão junto, olha a diferença, com queijo. Porque ele vai saber que esse I está aqui no junto. Pão e queijo. Não é o I, não é o conectivo I. É o junto. Pão junto com queijo. Porque se eu falar pão, queijo, ele vai entender pão de queijo. Então, a gente tem a estrutura própria. Isso precisa ser respeitado. Sinal, às vezes o surdo vai entender de forma errada. Por causa dessa estrutura da língua. Por isso é importante que seja intérprete e fluente. Bom, e por falar nessa questão de fluência, na sua opinião também a Libras, ela deveria entrar no calendário também escolar? Por exemplo, a gente teve agora recentemente, né, uma mudança aí no ensino médio, mudanças também no ensino fundamental, né, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, também mudou e a gente não vê ali nenhum tipo de acessibilidade realmente propriamente dita, que às vezes, já que a gente tem geografia, história, ciências, português, matemática e por aí vai, por que não também
incentivar o aprendizado de Libras dentro das escolas? Na verdade, já existem leis que garantem a inserção da língua de sinais no currículo escolar. Então, substitui-se por quê? Por exemplo, convenhamos, vamos falar assim, de maneira geral, eu vou falar por mim e eu como professora. O inglês que você aprende na escola te serve como base para você viajar para os Estados Unidos e conversar com um americano, por exemplo? Eu acredito que não. Agora, a Libras, o surdo está aqui. O surdo, se a pessoa aprender Libras, você vai encontrar num comércio, você vai encontrar numa boate, você vai encontrar num banco, você vai encontrar num médico. O surdo está espalhado. E a partir do momento que você reconhece o surdo enquanto Libras, nossa, agora eu já tive contato, eu encontrei um surdo ali na rua. Então você já vai perceber essa comunidade. A lei existe também para esse fim, ela ainda não é cumprida de fato, né? A gente aqui em Pará de Minas, a gente tem... a lei previa também, os cursos de licenciatura, eles possuem curso de Libras a nível básico. Mas se você perguntar para um professor que fez curso básico de Libras se ele é capaz de conversar com surdo, ele não é. Então precisa praticar todos os dias, assim como qualquer outra coisa. Assim como o nosso português, como o nosso português. Se a gente se isolar no mundo e não for falar com ninguém, nós vamos esquecer como se fala. E a Libras também, se você não tiver contato com o surdo, com pessoas fluentes na língua, ela vai se perder. Ok, Lucimar, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A sua vida inteira ficou batalhando pra ter sua empresa, pra seguir sonhando. Conte com o Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Abra uma conta PJ no Sicredi. Aqui, o empreendedor conta com soluções de pagamentos, recebimentos e muito mais. Conte com o Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você quer ou você precisa aprender inglês? E é claro que você quer que seja rápido e eficiente, né? No Number One Adulto, você vai do básico ao avançado em apenas 24 meses. Economia de tempo e dinheiro. Você pode começar o seu curso conosco em qualquer mês do ano. Aproveite os descontos de maio e junho. 3232-3090. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra Nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a Nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca!
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Praminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a falta de acessibilidade aos surdos em Pará de Minas. Bom, agora, Lucas, a gente vai falar sobre a questão justamente da parte que vocês participaram lá na Câmara Municipal, onde requereram, mais acessibilidade, mais diálogo com o poder público. Comenta pra gente qual que foi o tipo, de retorno que vocês tiveram e quais ações serão realizadas a partir disso. Então, realmente... o Johnny foi a pessoa que falou lá na Câmara. Eu estava lá também, Eu e algumas pessoas da equipe da direção da associação. Então, ele, apresentou uma proposta, porque a gente precisa dessa questão da acessibilidade. Então, foi muito bom até. A gente conversou com os vereadores, a gente combinou algumas coisas. Então, a minha mãe e o Johnny, eles estavam juntos, eles falaram na Câmara. Então, eu estava presente, mas eu não falei, eu estava como espectador. Mas foi muito importante essa fala da questão da acessibilidade, porque nós temos problemas aqui em Pará de Minas. Não há acessibilidade. Então, por exemplo, nós temos repetindo, polícia, hospital, farmácia, a gente não consegue se comunicar. Então, por exemplo, se um policial parar a gente, aí ele começa a falar, e a gente... consegue verbalizar com ele? Não. Então, como é que vai explicar? Até para explicar o que está acontecendo fica difícil. Tem um problema aí. E a polícia o quê? Fica gerar dúvida, pode, a gente não responder à altura, pode gerar uma confusão. Então, mas isso é uma coisa que acontece. Aí o que acontece? A gente liga para o intérprete, liga para um amigo, liga para a mãe, para resolver o problema ali naquela hora. Mas o que acontece? Eu estou lá, vamos de novo, agora eu estou lá no hospital, no médico, eu preciso de uma receita médica, uma prescrição, eu vou lá e peço, a questão do medicamento. E aí, como que ele vai me explicar, como é que eu vou fazer com aquilo? Outra vez, falta comunicação. Então, é isso que a gente quer. Esse é o motivo do nosso apelo, da nossa proposta em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Nós queremos ter esse acesso de intérpretes em Pará de Minas em todos os lugares. A gente quer cobrar que isso aconteça, a gente incentivar a acessibilidade para todas as pessoas surdas, a questão da inclusão comunicacional. A gente precisa muito dela, é muito importante para nós comunicar bem e satisfatoriamente com as pessoas. Porque a gente conversa, sim, existem umas barreiras, mas, por exemplo, minha mãe é intérprete, mas é antiético ela interpretar sempre para mim. É vergonhoso até em algumas situações ela interpretar para mim, porque assuntos particulares, tem coisas que não vai dar certo. Aí falta a ética porque é um membro da família. Então a gente quer intérprete. Bom, em relação a essa questão dos órgãos públicos, o que efetivamente eles podem fazer? Porque a gente entende também que existe um gap aí, existe uma falha muito grande, porque não há tantos intérpretes de Libras a serem contratados para serem colocados em todos os órgãos. Então, como que seria essa questão também? É treinar novos profissionais, trazer pessoas de fora? Como que seria isso? Então, a nossa proposta é incentivar mesmo a questão da prefeitura, dos vereadores, cobrar a lei que já está aí, mas para que surja, que seja dentro da associação, porque hoje nós não temos uma sede de associação. A associação, infelizmente, a gente também está passando por alguns problemas e a gente precisa de uma sede até para ajudar nessa questão da acessibilidade, para ministrar curso, para formar mais pessoas, para que tenham mais pessoas que possam ajudar a gente nos lugares. E aí a gente vai ensinar mais pessoas para que elas aprendam Libras e espalhem, que no futuro elas podem o quê? Encontrou consulto, vai saber comunicar. É o primeiro passo. Então, isso é mais importante. Então, vamos cobrar essa questão que a gente vai se organizar enquanto associação para que tenha intérprete nos lugares. Enquanto isso não acontece, aí a gente tem que contar com o intérprete voluntário. E isso é muito preocupante, porque as pessoas, cada um
tem os seus problemas, tem as suas responsabilidades, e a gente pede, às vezes eu tenho que faltar, às vezes a gente paga um intérprete, e a associação também não tem esses recursos. Então, nós precisamos trabalhar voluntariamente. Vamos tentar, vamos cobrar, vamos ajudar, e principalmente a associação vai intermediar para que isso melhore e que a central aconteça. Essa central vai dar acessibilidade, como? Ajudando nos diversos lugares que a pessoa vai ter surdo. Como que vai acontecer se a gente conseguir a questão do intérprete aqui em Pará de Minas? Ligar para vir aqui? Não. Às vezes pode acontecer da gente fazer uma videochamada com o intérprete nessa central. A gente vai ter o quê? 1, 2, 3 intérpretes? Não sei. E depende, né? Aí a gente tem, por exemplo, pode ter alguns aplicativos ou que a gente pode ligar nesse aplicativo, o intérprete está lá à disposição. E também, né, lógico que tem algumas regrinhas, algumas coisas básicas que precisam ser respeitadas, é uma coisa muito séria, tem a questão do particular também, do privado, é muito, né? E ao contrário que não vai ser mais um intérprete voluntário, vai ser tudo formal. O intérprete vai dar a possibilidade de acessibilidade comunicacional e vai melhorar muito a vida da gente, porque eles vão conversar na questão das urgências, nos problemas que surgirem. Ok, gente, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais? Primeiramente, eu quero muito agradecer a você, Henrique, por esse convite de estar aqui hoje. Quero agradecer também aos vereadores da Câmara, porque eles estão nos apoiando nesse sentido. E eu espero que seja aceito e que seja difundido. Mais uma vez, obrigada a você, Henrique. Bom, e agora você, Lucimar, quais são suas considerações aí para o nosso público? Primeiramente, que enquanto mãe, que a lei se cumpra. Que nós não queremos nada que já não exista. Porque a partir do momento que a lei é cumprida, eu, mãe, não terei mais que ser intérprete. E eu até falo isso, eu deixei de ser intérprete educacional há alguns anos, porque o meu coração não se abre para ser um intérprete. Eu sou professora e mãe de pessoa surda. Então, eu quero que a lei se cumpra, quero que essa central de Libras seja criada. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é tão difícil, porque nós temos hoje na prefeitura intérpretes de Libras. E esses intérpretes não precisam estar em todos os lugares. A nossa ideia é criar uma central para que quando o surdo precise, ele liga na central ou vá pessoalmente e agende uma consulta no médico, o intérprete vai junto, vai à prefeitura, o intérprete vai junto. E se for uma emergência, faz uma chamada de vídeo que a gente socorre em tempo real. Porque os imprevistos também acontecem. Não precisa de um intérprete em todo o órgão público, porque isso é mais difícil. E também o surdo não vai ter aquele órgão público todos os dias. Mas os surdos, de modo geral, têm compromissos todos os dias. Então, aproveito o seu espaço para pedir às autoridades, o legislativo e o executivo, que faça cumprir a lei para que eu, mãe, possa exercer só o papel de mãe, não mais de intérprete da pessoa com deficiência. Como o Lucas falou, é até um pouco antiético, porque eu, como mãe, tenho assuntos particulares que eles precisam conversar longe da presença da mãe. Ok, então, gente, muito obrigado e voltem mais vezes. Obrigada pela oportunidade. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande lá no nosso e-mail, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e você sempre será avisado aí das novidades que surgirem por lá. Bom, e você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!